Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. Hoje a gente vai ter o episódio 32 e você é convidado para curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo também. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. Ela é uma explosão de sentimentos, como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações elas ocorram de forma individual. Quero convidar você a fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, também nos seguir lá no Instagram, no Facebook, Spotify e também agradecer ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, captação de recursos, acompanhamento na execução e também na prestação de contas. Eu sou Loriberto e vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem branco, 50 anos, cabelo loiro curto, barba curta, mais ou menos grisalha, e hoje estou vestindo uma blusa de lã na cor chumbo. E eu tenho aqui hoje a honra, o privilégio de receber a Simone Gadotti, ela que é a coordenadora de projetos e acompanhante terapêutica do Instituto Gentes, que tem o propósito de fomentar a inclusão social a partir da não exclusão. Gostei disso, eu quero saber tudinho. Simone, muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Eu vou começar então fazendo minha audiodescrição para quem estiver nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, baixinha, eu tenho cabelos castanhos claros, até o ombro, mais ou menos, um pouquinho menos, talvez. Estou vestindo um camisete branco com detalhes rosas. E eu acho que é só, né? Óculos, e né? uso óculos. Gente, me perdoa, é a primeira vez que eu faço minha audiodescrição. Acho que eu não esqueci mais nada, né? Legal. Então, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra, né, quando a gente pode falar. A minha vinda para o Gentes Instituto foi uma coisa muito especial. Eu já conhecia o Giorgio da Cafeteria Especial, né? Tanto que o Gentes Instituto, ele veio como uma necessidade do Giorgio, porque quando ele abriu a cafeteria, ele tinha várias ideias de projetos sociais, mas a cafeteria é um negócio. E para ele poder executar esses projetos que ele tem em mente, né? E ele é fantástico, ele é uma pessoa inspiradora. Eu sempre falo, gente, juntou a fome e a vontade de comer ali, a diretoria passa um sufoco comigo e com ele, porque a gente é cheio das ideias mirabolantes. Então, quando ele decidiu que ele queria fazer esses projetos sociais, a contabilidade dele alertou e falou, olha, como você tem um negócio que visa lucro, que é uma cafeteria, né? Para quem não sabe, né? O Gentes Instituto, ele é parceiro da Cafeteria Especial. Então, Só vamos fazer um parênteses, a Cafeteria Especial hoje, para quem nunca ouviu falar nela, ela tem lá no seu quadro de colaboradores pessoas com síndrome de Down. Isso. Porque ela também trabalha com um emprego apoiado, né? Que é uma coisa fantástica que está crescendo. Eu acho que é o caminho, né? Não tem mais volta, né? Graças a Deus, né? Então, o contador dele alertou ele e falou, olha, se você quer desenvolver projetos sociais, você tem que ter um instituto ou uma ONG, alguma coisa assim, para viabilizar esses projetos, né? Para fazer captação de recursos, né? E aí separa, né? Então, a cafeteria, ela é parceira no que tange a contratação. A cafeteria contrata e o Instituto, e o Gentes Instituto, Gentes Instituto, né? Porque a gente acredita que eu inverti, isso, então. porque a gente acredita que o Gentes vem antes da instituição, né? Certo. É tudo muito bacana. Para quem nunca viu a logo, o Gentes, ele é escrito, inclusive, com as letras, elas são letras de fontes diferentes, para mostrar que todo mundo é diferente mesmo e que tá tudo ok. Então ela foi justamente pensada para já na logo fazer a gente pensar que tá tudo bem ser diferente, né? Só não pode ser tratado de forma diferente, né? Então o Gentes Instituto veio
para poder desenvolver esses projetos sociais. E quando a gente, numa conversa, estava conversando, eu falei que eu já fazia esse trabalho com autistas, né? E a gente pensou, por que não juntar? Por que não juntar forças, né? Então, em julho deste ano, eu vim fazer parte do Gentes Instituto. Estou lá como coordenadora de projetos sociais e acompanhante terapêutica. E o meu trabalho, hoje, né, ele é totalmente voltado para o pessoal com autismo. Né? E a gente espera daqui a pouquinho poder receber todas as deficiências, né? Mas isso ainda é conversa para daqui a pouco. Então, né? essa era uma pergunta que até já me ocorreu. Na cafeteria nós temos síndrome de Down e, a princípio, no Gentes nós temos hoje, então, apenas autistas. Não só na cafeteria especial, né? No Gentes, né? O Gentes hoje, o Gentes hoje, aos sábados, né? Ele tem uma psicopedagoga que atende os nossos atendentes que trabalham na cafeteria. Certo. Então, nos sábados à tarde, né? Eles têm aula lá com a psicopedagoga, né? Para auxiliar eles em tudo que puderem. E a gente pensa em para frente, né? Conforme as coisas forem acontecendo, né? O Gentes Instituto é novinho, só tem 2 anos, né? Então, devagarinho a gente vai crescer e vai ampliar esses trabalhos, né? Que legal. É muito bacana. Eu sou apaixonada, né? É um perigo me deixar no microfone. Não, mas temos tempo aí para justamente explorar tudo isso, né? E conta, então, como que é esse trabalho com um autista? Preparar ele para a inclusão no mercado de trabalho. Você foi cirúrgico agora. Você foi muito feliz falando como é esse trabalho com um autista. Porque o meu trabalho, por mais que eu atenda eles em forma de grupo, é um trabalho muito individual. Não existe uma pessoa igual a outra. Então, óbvio que não vai existir um autista igual ao outro. O autismo afeta cada indivíduo de uma forma diferente. Então, às vezes é uma questão mais social, na outra é mais sensorial, na outra é mais da comunicação. Então, é muito particular. Né? Isso são aqueles graus que não eles estou falam, nem não? falando de nem chegamos nos níveis ainda. Eu estou falando do autismo como um todo. O autismo ele afeta cada ser humano de uma forma diferente. Eu sou mãe de 2 autistas, né? O meu filho caçula, ele é autista de grau 3, que é o nível mais severo, né? É o grau que mais tem necessidade de suporte, por isso que é o grau de suporte 3. O meu filho de 14 anos, por exemplo, ele não pode atravessar uma rua sozinho. Ele não tem noção de perigo, ele vai simplesmente cruzar. Então ele precisa estar sempre acompanhado. Já meu filho mais velho, ele faz 18 anos semana que vem. Essa semana, sexta agora ele faz 18 anos. Ele é de suporte 1. O Bruno fala inglês desde que ele se entende por gente. Eu lembro dele muito pequenininho, indo com a gente assistir O Hobbit, um filme de 3 horas, todo legendado. Era a única criança dentro do cinema assistindo O Hobbit legendado. Porque ele sempre foi acostumado e sempre leu muito cedo, né? Já sabia o inglês muito cedo. Então, ele tem um nível de suporte 1. Que é aquele autista que passa despercebido, que geralmente está em uma empresa de TI, está cheio. É um espetáculo. Eu adoro quando eu vou em algum setor fazer alguma palestra para pessoal de TI, eu só olho assim e penso, vai todo mundo se identificar. A gente só vê o pessoal se cutucando assim, sabe? Tipo, será? Então, assim, né? Nessas áreas de TI se vê muitos, né? E às vezes sem diagnóstico, muitas vezes sem diagnóstico, porque passaram uma vida inteira tendo certas dificuldades, mas eram considerados tímidos, né? Ele é mais quietinho, é o esquisito, é o estranho, mas não era nada que realmente causasse um espanto, né? Tanto que a gente só descobriu o autismo do Bruno por conta da professora que achava que ele tinha TDAH. Porque ele não parava quieto, mas isso é culpa da mãe, não é? Isso é hereditário, gente. Eu não paro quieta, eu sou ligada no 440, meu filho não podia ser diferente, não é nem do autismo, né? Mas aí a gente foi descobrir por conta de uma suspeita de TDAH. Senão provavelmente ia passar batido. Fez o teste nele? Não existe teste. Bom. Quer dizer, não teste clínico, né? É feito o teste, ele é mais, o exame ele é mais comportamental, mas não, ele é comportamental, né? Infelizmente a gente não tem um exame clínico que detecte o autismo, né? Então ele é comportamental. Pela diversidade, né? E por isso que é tão difícil de ter o diagnóstico, né? E hoje a gente está vendo muitas pessoas vindo com diagnósticos tardios. Eu tenho alguns autistas hoje comigo, eu tô com 9 agora.
9 que estão em atendimento, fora os... Deixa eu contar aqui. Fora os 7 que estão empregados. Então, são 16 autistas que estão, né, de alguma forma ou de outra, estão em acompanhamento, né? Então, assim, é muito diverso, né? É um universo muito fascinante. Eu sempre falo assim, eu sou muito privilegiada porque eu aprendo todo dia uma coisa nova com eles. Porque o meu trabalho, ele consiste muito mais em escuta afetiva do que outra coisa, né? Então, quando a gente fala em suportes, né? Nos 3 níveis de suporte que você me perguntou, é o nível 1, que é aquele autista, que ele é muito funcional, que geralmente ele passa pelo esquisito, o estranho, o tímido, e que pode passar a vida inteira sem o diagnóstico. Casa, vai ter filho, daí que a gente percebe o índice enorme de autismo que está vindo agora, porque muitos autistas estão casando, vão ter filhos, e a chance deles terem filhos autistas é muito grande. Então, é o autista que vai casar, vai ter filho, e possivelmente um filho autista, né? E aí nós temos o de grau 2, que ele também pode chegar sim a trabalhar, mas ele precisa de um pouco mais de suporte, né? Ele tem mais restrições. E tem o de grau 3, que aí já é bem mais severo. A grande maioria, se não a maioria, é não verbal, né? Tem um problema muito grande com comunicação. O meu filho é não verbal, mas é um tagarela, vamos dizer assim, porque apesar de não verbalizar, ele se comunica muito bem. A gente sempre sabe o que o Nicholas quer, o que o Nicholas não quer. Ele deixa muito claro. Então, a gente tem formas de comunicação alternativa, né? Então, a gente se reconhece no olhar, né? Mas é difícil. Para quem está de fora é difícil, né? Se comunicar é difícil de entender. Então, o grau 3 é sempre aquele grau que quanto mais cuidado, quanto mais suporte ele precisa, maior é o grau de autismo. Então, são esses 3 níveis. Que antigamente ainda se falava do Asperger, né? Síndrome de Asperger ou síndrome de Asperger, nunca se chega numa conclusão. E hoje em dia ficou tudo no mesmo CID, né? Tudo agora é considerado autismo, só que dividido entre os 3 níveis. Que desafio, hein? Uau! Então, eu vou te dizer, é difícil? Nossa, e como? Mas é que assim, para mim é tão normal. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é a minha rotina todos os dias. Né? E aí eu te pergunto, criar uma pessoa sem deficiência, criar um ser humano é difícil. Se você me disser que você tem um filho típico, né? Que a gente chama a gente não gosta muito da palavra normal, a gente usa típico e atípico, né? Se você me disser que o seu filho típico é fácil de criar, ou sua filha, enfim, né? Criar um ser humaninho lá é fácil, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque é difícil pra caramba. Não vem com manual, né? Não vem com manual, e é um outro ser humano, né? O Jorge, esses dias a gente estava num grupo de pais, ele usou uma frase que eu achei fantástica, ele falou assim, esse ser humano que você está criando não é um pedaço de você, é um outro ser humano, é um outro indivíduo, por mais que tenha características suas, por mais que, né, que venha de você, ainda assim é um outro ser humano, cheio de emoções diferentes, com expectativas diferentes, com vivências diferentes. Então, como que criar um outro ser humano vai ser uma tarefa fácil, né? E não vou romantizar aqui, vou te dizer, é difícil pra caramba, sim. Criar, né, pessoas com autismo é muito difícil, sim. E o que torna ainda mais difícil é a sociedade. Não é as limitações dos meus filhos que tornam tão difícil. É a sociedade. Porque a nossa sociedade, ainda que ela se diga que está caminhando por uma inclusão, ainda que ela faça várias adaptações, né? Ela não é uma sociedade inclusiva ainda. Eu acabei de falhar aqui, eu não consegui fazer minha audiodescrição decentemente. Então fica aqui meu pedido de desculpa, né? Para os deficientes visuais, mas porque é uma falha nossa. Infelizmente a gente não foi treinado para isso, a gente não aprendeu isso na escola. Então a gente está correndo atrás agora. É a mesma coisa com Libras, é a mesma coisa com a linguagem de sinais, né? Então, assim, que absurdo, né? A gente devia estar ensinando isso nas escolas. E muitos nem querem aprender, na verdade. Muitos nem querem aprender. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, sim, mas vai demorar. E é isso que torna tão difícil a maternidade atípica. É o olhar do outro que sempre aponta o dedo e nunca estende a mão.
É muito mais fácil. Se o meu filho... Agora meu filho já é grande, né? Se ele tiver uma crise no shopping, eu tô ferrada. Mas quando ele era pequenininho, ele tinha uma crise no shopping, ele se jogava no chão, os olhares que eu recebia não eram de empatia. Os olhares que eu recebia eram olhares de julgamento. Ai, por que não dá uma palmada? Ai, que mãe que não dá limite para esse filho. Nunca vinha... Nunca Por que não ajunta, né? Assim, teve uma situação que eu vou lembrar disso pro resto da vida e eu vou aproveitar o espaço, vou fazer um agradecimento aqui ao Sérgio Popper, que um dia ele não me conhecia, ele não sabia nada da minha história. Meu filho teve uma crise no meio do desfile, ele ia desfilar pelo Paradesporto, estava lá de roupa de ginasta, todo faceiro, mas demorou muito para iniciar o desfile, e o barulho, aquela coisa toda, ele acabou que ele teve uma crise. E o meu filho, quando ele tinha crise, ele se batia no rosto. Quem via a gente segurando a mão dele para ele não se bater e o rosto dele vermelho, achava que a gente estava batendo nele. Então, aqueles olhares, assim, eu pensei que, nossa, a gente vai ser preso agora, né? E aí, de repente, veio esse anjo, que na época eu não sabia nem o nome dele ainda, e ele chegou e ele disse, teu filho é autista, né? Eu falei, Ele assim, vem comigo, eu tenho uma sala comercial, a gente leva ele lá até ele se acalmar. E ele foi um anjo. Ele não precisava ter feito nada disso. Então, existem pessoas muito boas ainda nessa terra. E ele veio, nos resgatou, sabe? Nos tirou lá daquele monte de olhares. Mas foi um. Tinha uma multidão de gente nos olhando como se a gente estivesse espancando ele. E a gente estava tentando impedir ele de se machucar. Sabe? Então, assim, quando eu digo que é difícil, sim, criar um filho, é porque a sociedade ela ainda não está pronta para receber o diferente. Só que se a gente não fizer alguma coisa agora, ela nunca vai estar. É o mesmo discurso quando a gente fala de inclusão escolar. Ai, porque as escolas não estão preparadas. Se a gente não começar agora, elas nunca vão estar preparadas. Tem que partir de alguém a iniciativa. Tem. O meu filho ele sempre fala para mim, mamãe, eu sou tua cobaia, né? Eu falei, filho, você é minha cobaia. Ele sempre fala, eu sou teu projeto piloto. Eu falei, tu é o meu projeto piloto. Porque se dá certo ali, né? Então, assim, a gente sempre vai, Bruno, vamos ver se vai funcionar. Quando a gente levou o Nicolas pro desfile, a gente sabia que era um desafio. Mas é um direito do meu filho participar. E eu não quero nunca que meu filho pense que eu privei ele de um direito dele. Então a gente falou, a gente vai tentar. Não deu certo? A gente volta para casa. Tá tudo certo. Cinema. A gente sempre faz a sessão de cinema azul, né? Que é a sessão adaptada pro autista, né? Na primeira, meu filho ficou 15 minutos. Você não tem noção da comemoração que foi. Os melhores 15 minutos da minha vida. A gente só viu as letrinhas subindo. Mais nada. Na outra vez que a gente foi, ele aguentou 40 minutos. Ele ficou quase o filme inteiro. Entende? Porque é uma coisa que você vai respeitando o ritmo deles e vai adaptando, e até que chega num momento que você está fazendo tudo o que você sonhou em fazer. Só que leva anos. E às vezes as famílias não têm essa... Vamos dizer assim... É difícil, né? Você quer um resultado agora, você quer tudo para agora. Então eu acho que ter um filho autista é um exercício. A sociedade é levada ao imediatismo. Sim. Resultado agora, isso. Senão descarte. Exatamente. Eu lembro que as pessoas da família ficavam dizendo assim, mas ele já faz fono há 2 anos, como é que ele não fala? Aí eu tinha que explicar. Nicolas, ele é não verbal. Talvez ele nunca fale, mas ele vai na fono para as questões comportamentais, e foi essencial para o desenvolvimento do meu filho na primeira infância ter feito fono desde os 2 anos e meio. Entende? Foi essencial. Meu filho não fala por causa... porque a fono não funcionou. Funcionou sim. Eu ando com meu filho hoje, eu não preciso segurar ele pela mão. Ele vai do meu lado. Mesmo aqui, se a gente for numa rodovia, eu tenho segurança para andar com ele sem ter que segurar com ele pela mão. Porque foram anos de terapia, anos de fono, anos de TO, para ensinar esses limites a ele. Então, assim, as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada da terapia, né? Não, porque ele faz fono, ele vai ter que falar. Nem sempre. Ele vai aprender alternativas de comunicação, ele vai aprender a melhorar o comportamento dele. Então, é toda uma nova descoberta. A gente fala muito do luto, e por mais que seja uma palavra pesada, quando a gente fala que a gente tem que viver o luto, mas você tem que viver o luto. Porque quando você engravida, quando você tem um filho, você idealiza. Você idealiza com quantos meses ele vai andar, com quantos anos ele vai falar, que escola que ele vai cursar, quem serão os amigos, quem será o namorado, a namorada, que faculdade que vai fazer. Você idealiza tudo. Quando você recebe uma criança com um diagnóstico, seja ele qual for, aqueles teus planos vão por água abaixo. Só que tem uma coisa muito legal nisso. Sabe aquele monte de regrinha que vocês têm que seguir, vocês pais de crianças típicas? Andar com 1 ano e meio,
falar inglês com 6, fazer não sei o quê, blá, blá, blá. A gente não tem. Quando acontece, é sempre uma comemoração. Se tu olhar o copo mais cheio, né? Eu sempre vou olhar o copo mais cheio. Se você encher aqui pra mim, eu vou dizer, nossa, como tá cheio. Eu nunca vou dizer que tá... Entendeu? Eu vou sempre olhar o que meu filho fez, qual foi a conquista que ele fez. Porque se eu me ater àquele cronograma que eu fiz lá pro meu filho idealizado, eu vou sofrer, eu vou ser uma pessoa amarga, eu vou ser uma pessoa chata, sofrida, sabe? Insuportável. Porque eu vou estar frustrada. Se eu olhar o outro lado... E vai, de alguma forma, impactar... Reflete nele totalmente. Também, né? Então imagina como deve ser difícil para uma criança olhar para a mãe, para o pai e se achar responsável pela tristeza deles. Nenhuma criança mereceria isso. No dia que eu peguei o diagnóstico, eu chorei acho que um dia inteiro. Meu mundo caiu. Como cai o mundo de todo mundo, gente. Mas meu mundo caiu por 3 dias. Depois eu levantei e pensei, ok, o que eu faço agora? Por onde que eu começo? O que eu vou fazer? Porque o meu filho não ia me ver chorando por causa dele, entendeu? Por causa de uma coisa que não é culpa de ninguém, que é genético. Que acontece na minha casa, na casa de um monte de gente. Não pode ser motivo para destruir a felicidade de alguém. E não deve, sabe? Não deve, porque qualquer pessoa hoje pode se tornar deficiente. A gente está sujeito a acidentes, a gente está sujeito a doenças. Então, assim, por que a gente busca tanto essa perfeição, essa coisa de ser perfeito, de ter que... Quem é que pergunta numa entrevista de emprego com quantos anos você aprendeu a ler? Por que a gente está nessa corrida desenfreada para fazer uma criança de 5 anos aprender a ler? Se ela não amarra o cadarço ainda? Por que essas crianças têm que estar aprendendo a falar inglês, francês, não sei o quê, com 7 anos? Quando ela devia estar aprendendo sobre respeito, sobre brincar, sobre dividir o brinquedo. Será que a gente não está num ritmo tão acelerado que a gente está esquecendo de respeitar o desenvolvimento dessa criança? Eu não vou te dizer que eu sonhei em ter filhos com deficiência, mas o autismo fez com que eu visse, principalmente a infância, com outro olhar. Meus filhos foram crianças até não poder mais, sabe? Viveram a infância deles, porque não tinha essa cobrança absurda de ser o melhor da turma, de estar sempre em primeiro lugar, de ser o mais inteligente. Eles puderam ser eles mesmos. E eu acho que isso é riquíssimo para eles. Eles têm hoje uma autoestima muito boa, eles são meninos felizes. Se eu olho para os meus filhos, eles estão sempre rindo. O meu filho mais velho mesmo, assim, é muito engraçado. Eu tenho uma convivência bem bacana e bem sadia com os amigos dele. E a gente sempre brinca, assim, sabe, que o Bruno é muito feliz. Mas é porque a gente sempre deixa muito claro para ele que, ok, ele ser autista faz parte dele. Ele não tem que ter vergonha. Ele tem que se orgulhar do mesmo jeito que eu uso meu óculos, do mesmo jeito que alguém usa um aparelho auditivo. Meu filho também tem uma deficiência, só isso faz parte dele, né? Os meus filhos, né? Então acho que a gente tem que parar de demonizar as deficiências, sabe? Parar de colocar tanta dificuldade onde já é difícil. Então a gente não precisa colocar mais dificuldade, né? Não vamos romantizar, não. Mas também não vamos piorar ainda mais, né? Vamos suavizar um pouquinho. Não é o fim do mundo, gente. Tem luz lá no fim do túnel, sabe? Essa criança vai ser feliz, ela tem toda... Sabe? Se a família decidir, porque ser feliz é uma decisão. Então se a família decide que aquilo ali não vai impedir, não impede, gente. Dá pra tocar o barco e dá pra botar eles pra trabalhar. Aí é só mandar pra mim que a gente dá um jeitinho. Pois é, agora vamos pra essa parte. Mas antes disso eu ainda queria perguntar, tu falasses que tudo bem se ele entende que ele é autista. Isso para eles foi logo feito essa... Como foi esse trabalho? Assim, desde sempre avisar, eu fui... Avisar não, deixar eles a par disso, né? Eu sempre falei, eu sempre fui muito aberto. Desde que eu tive o diagnóstico, eu comecei a falar muito sobre autismo. Na época tinha Facebook ainda, Orkut, né? Orkut. Comecei a procurar nas comunidades e conforme meu filho foi crescendo, ele foi percebendo que a mamãe sempre estava dando entrevista, a mamãe sempre estava falando dele, e ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que ele era diferente. Então ele foi tomando consciência de uma forma muito natural. Muito natural mesmo. Agora que ele está com 18 anos, é uma coisa que é um pouquinho mais delicada, porque ele fica mais resistente.
E tá certo, ele não precisa mais se expor. Então, hoje eu evito bastante expor ele. É sempre com a autorização dele. Posso postar essa foto? Olha, a mamãe pode falar de você lá na rádio. Olha, a mamãe pode... Então, assim, a gente toma esse cuidado para não expor ele, porque, né, não tem essa necessidade, né? Não precisa vir com carimbo na testa, né? Uma coisa é tu ter orgulho de quem é, outra coisa é tu ter que ficar, né, com carimbo, né? Então, assim, mas foi muito natural, sabe? E eu sempre falei para ele, é uma característica sua. Não é uma doença, você não tá doente, você não precisa ser curado, não é algo ruim. Te torna diferente num mundo onde todo mundo é condicionado a ser igual. É condicionado a ser igual. Eu falei para ele, olha que dádiva. Eu até usar o nome, mas olha que dádiva, olha que bênção. Num mundo que tu é condicionado a ficar dentro de uma caixinha, você nasceu fora da caixa. Sabe? Você veio diferente, então aproveita, sabe? E eu acho fantástico quando a gente empodera eles. E você precisa ver como é bacana quando eles, o meu grupinho lá, a partir do momento que eles vão se soltando e vão se empoderando de quem eles são. E semana passada, retrasada, eu ouvi uma frase que, cara, bateu assim fundo, assim, sabe? Um dos meus meninos falou assim, como é bom eu poder chegar aqui e falar que eu sou autista e ninguém me olha. Ninguém fica olhando pra mim, porque aqui tá cheio de autista também. Porque é uma coisa que eles... essa convivência entre eles é muito saudável. Porque quando eles convivem só com pessoas típicas, né, eles se sentem diferentes. Então, ter esse convívio com iguais faz eles terem aquele sentimento de pertencimento que a gente tanto procura na adolescência. Então, o nosso grupo, por mais que ele seja voltado para o mercado de trabalho, não tem como eu te dizer que é só isso. Porque eles desenvolvem vínculos de amizade. A gente agora está programando um boliche, a gente vai sair para jogar boliche. Então, assim, é muito gostoso isso. É muito bacana ver eles fazendo coisas que todo mundo faz na idade deles. Mas que eles não se sentiam à vontade para fazer com as outras pessoas porque tinham medo de ter que se explicar o tempo todo. A pecha, né? Aquele rótulo, e ali né? não tem. Então, ali eles são eles, né? E a gente percebe o quanto é libertador quando eles descobrem quem eles são. Principalmente na questão do diagnóstico, né? Quando eles vêm com um diagnóstico tardio, é uma das coisas que eu sempre comento com as famílias, e para as famílias também é muito difícil quando o diagnóstico é tardio. E eu sempre comento isso com as famílias, né? Aproveitem, agora vocês sabem, tem um nome, não pensem, não olhem para... É o mesmo filho que vocês criaram até agora. É a mesmíssima pessoa. Só que agora, as dificuldades que ele tem, vocês sabem por que existe e agora vocês têm como correr atrás. Mas tentar não olhar o rótulo, né? A pessoa vem sempre antes da deficiência dela, né? Sim. Sempre. Antes de qualquer coisa tem uma pessoa ali, né? Então, o meu trabalho é fazer com que as famílias lembrem disso. Antes de ser um autista, é o filho, né? Não tem como... A gente não pode desassociar isso, né? Tem uma pessoa... Ainda é teu filho, tá ali. É só um diagnóstico, é só um nome no papel. Agora vamos correr atrás do que dá para fazer para melhorar, né, as dificuldades que ele tem. E aí a gente vê a transformação acontecendo, tá? E vou te falar, não é tão demorado, é bonito de ver, é muito legal. Você vai vendo aquelas pessoas desabrocharem na sua frente e é muito, muito, muito recompensador. Muito mesmo. Que legal. Então agora vamos entender como é o projeto, esse inserir esse atípico, vamos dizer assim, né? Isso. Tá certo? Essa linguagem Isso. no mercado de trabalho. Onde você precisa trabalhar tudo? Obviamente com o autista, mas só o autista lá na não empresa adianta. Também, né? Eu preciso trabalhar em 3 pontas. A família, o autista e a empresa. Por que a família? A gente tende a hiperproteger os filhos normalmente. Imagina um filho com alguma deficiência. A superproteção está ali e é uma coisa que prejudica bastante, né? Então a gente trabalha com a família para a família entender que, opa, tá na hora de soltar o nosso passarinho, vamos deixar ele voar. Se a família não entende, se a família não pega junto, nenhuma das outras pontas vai para frente. Então a gente trabalha a família, a gente tem reuniões com as famílias uma vez por mês, né? E se eventualmente alguma família precisa de algum apoio, a gente também está ali. A gente tem esse canal aberto com as famílias.
a gente trabalha com o adolescente, né, e o jovem adulto. O meu trabalho é muito mais de escuta afetiva do que outra coisa. É muito menos intervencional. É muito mais de escutar. Descobrir o que ele quer. Quem ele é. Ninguém pergunta isso para ele. Então ali a gente pergunta. O que você quer fazer? Qual é o teu cenário ideal? E como que a gente vai chegar lá? Eu quero trabalhar na área da saúde. Beleza, você quer trabalhar na área da saúde. Então tá. Então o que a gente precisa melhorar em ti? Quais são as tuas dificuldades? Como é que a gente faz? E em cima dessa pessoa, desse indivíduo, é que a gente vai descobrindo formas de ajudar ele. A gente não é uma agência de empregos, né? A gente tem algumas empresas parceiras que acabam vindo, procurando. A gente está divulgando sempre, meu Instagram está lá aberto para todo mundo. Lá eu sempre divulgo quando a gente está fazendo alguma coisa. Agora no Gentes também já tem, no Instagram do Gentes também já tem, né, a divulgação do nosso trabalho. Então as empresas vão vindo até a gente e aí elas me trazem as vagas que elas têm. E aí eu venho com a contrapartida. Aí eu já chego, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho um perfil assim, vamos ver se esse meu perfil aqui encaixa na sua vaga ali. E aí, às vezes dá match, é como se fosse um aplicativo de namoro, né? Às vezes dá match, às vezes tá aqui, fechou. Então a gente vai casando literalmente o autista com a empresa. E aí não acaba ali, né? Eu vou, antes de mandar o autista para essa empresa, eu vou até o RH, eu converso com esse RH, eu explico como funciona o nosso trabalho, eu faço acompanhamento desse autista durante a entrevista, durante todo o processo, né? Acompanho na entrevista. É para mim que as empresas dão retorno também, porque se for um retorno negativo, eu preciso dar esse retorno negativo por conta da ansiedade desse autista, para ele não ficar lá ansioso, esperando. Então a gente toma esse cuidado de fazer com que esse autista realmente seja acolhido tanto na negativa quanto na positiva. Depois, o autista foi contratado. Que legal, acabou meu trabalho? Não. Depois do autista contratado, eu falo com a equipe que ele vai trabalhar. Porque se o RH compra a ideia da inclusão, mas aponta lá onde o autista vai trabalhar, não estiver preparado, não vai dar certo. Então a gente faz esse preparo da equipe também. A equipe que vai receber, ela tem que ser preparada. E aí eu não vou nessa equipe falar de autismo específico. Eu não vou lá falar, o autismo hoje é 1 para 44, tem o grau tal. Não. Eu vou lá falar daquela pessoa em específico. Como que o autismo afeta aquela pessoa. Para que eles saibam como lidar com aquela pessoa. E aí, de repente, eles têm uma surpresa muito grata. É muito bacana quando eles descobrem que aquela pessoa é uma pessoa, gente, que tem sim suas limitações, mas todo mundo tem. E é muito engraçado quando a gente, depois de um tempo, eu voltei esses dias, eu tô com 4 autistas hoje empregados na VEG, e tem uma das minhas meninas, já tá mais de um mês lá, e é muito engraçado que tem gente que nem faz ideia que ela é autista. E ela foi a primeira autista da história da VEG. E algumas pessoas nem fazem ideia que ela é autista, e tá tudo bem não fazer ideia, não precisa, né? Porque é uma pessoa, gente, ela só tem autismo, sabe? Mas é uma pessoa, como qualquer outra. Esse preparo na empresa deve ser... É desafiador, porque também você vai estar lidando com pessoas diferentes. Eu sou bombardeada de perguntas, é muito legal. É muito legal. Eu vou te dizer que assim, eu tive muita sorte até agora, porque todos os chefes de setores que eu peguei dentro da... Eu preparei todos os 4 autistas que eu botei dentro da VEG, eu preparei os 4 setores, né? E eu sempre conversei com os chefes de setores antes, e eles preparam, antes de eu chegar, eles já preparam as equipes. Olha, a gente vai receber aqui a acompanhante terapêutica do fulano, que vai vir aqui explicar como é, bababá. Pesquisem sobre o assunto. Então, quando as pessoas vêm, elas me... Já vem com... Mas elas me trucidam, vêm cheias de perguntas. Fazem a lição de casa. Então, assim, aí que a gente vê que dá para fazer a inclusão direito, entendeu? Só que, em contrapartida, é um trabalho bem demorado. Todos os que eu coloquei na VEG já estavam comigo há muito tempo. Eu pude falar deles porque eu convivi com eles muito tempo. Então, não é uma coisa rápida de acontecer. Eu preciso... Então não adianta chegar hoje sem Simone, eu preciso de uma pessoa... Não, infelizmente. Não, calma. Como eu tô com uma turminha nova, agora, né? Um deles, eu vou sugerir para a VEG,
Porque ele não sabe o que ele quer fazer. Ele quer descobrir. Então, eu vou levar ele para a gente ter uma conversa com a Kathleen do RH, para ver se ela consegue iluminar a cabeça dele, mas muito sem compromisso. Entende? Porque a gente a gente sempre fala que a gente está engatinhando. É um processo que não existia. Se você olhar, se você procurar o que a gente está fazendo hoje, né, não é uma coisa que se faz há muito tempo. Uma coisa muito nova, muito diferente. Então, a gente também vai aprendendo, né? Mas eu não tenho como chegar e agora alguém chegar e dizer, eu tô precisando de 5 autistas, manda pra cá. Não. Eu não sei o que desencadeia a crise nele. Eu não sei se ele sabe lidar com a crise dele. Eu não sei o que acalma ele numa crise. E não é uma coisa que eu vou descobrir de um dia pro outro. É na convivência. Eu não sei como é que ele reage a pressão ainda. Então, são todas essas questões que eu tenho que levar para a empresa. Porque se eu quero realmente fazer uma inclusão direito, eu quero que seja feita uma inclusão efetiva e que aquele autista não só entre, eu quero que ele cresça na empresa, eu quero que ele permaneça na empresa. Então, para eu conseguir fazer um serviço de excelência, eu preciso conhecer aquele autista. Então, não é aquela coisa, não é uma produção, eu não sou uma fábrica de autistas. É o que a gente falou antes, assim, né? Tem prazo para deixar um pronto? Não tem, porque cada um tem o seu momento. Porque tem aquele um que olha para mim e diz assim, eu quero ser designer. Você já faz, eu tenho um lá que quer ser designer, ele já faz curso de desenho. Então, eu já falei com o professor dele e falei, olha, você prepara ele tecnicamente, eu vou preparar ele aqui emocionalmente, vou fortalecer a autoestima, fazer tudo que eu puder aqui na parte... né, emocional dele, para deixar ele bem prontinho para quando tiver uma vaga de trainee de novo, que a gente tem um estúdio em Blumenau que é muito bom, de designer, né? Quando tiver de novo trainee, a gente indica ele. Mas o próprio menino falou para mim, Simone, eu não penso em trabalhar pelos próximos 2 anos. Ele tem 18 anos. Ele falou, pelos próximos 2 anos eu não penso em trabalhar, porque eu não estou pronto ainda. Ele tem consciência que tecnicamente ele ainda não está pronto, por isso ele está fazendo o curso. Então eu estou em contato com esse professor dele para que a gente faça um trabalho conjunto. Então esse é até mais fácil, porque ele já sabe o que ele quer. Mas eu tenho aquele que olha para mim e diz assim, não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. Então ele me lista tudo que ele não quer. Então, agora eu vou por eliminação. Tá, vamos eliminando. Não quer isso, não quer isso, não quer isso. Então, não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. É bem aquilo que eu te falei. O meu trabalho ele é muito mais de escuta afetiva do que outra coisa. Porque eu não sou terapeuta, né? Eu sou acompanhante terapêutico. Eu não sou terapeuta. E nenhum dos nossos ali tá vindo buscando terapia. E é uma coisa que eu sempre falo para eles, né? Eles têm que sim fazer terapia com psicólogo, se for indicado. Cada um ali sabe, cada família sabe o que seu filho precisa. A grande maioria dos meus são acompanhados por psicólogo. E tá tudo ok, tem que mesmo, muitos deles precisam. Mas quando eles vêm para os Gentes, eles não vêm em busca de terapia. Eles vêm em busca de um grupo de apoio, né? Para serem treinados para o mercado de trabalho. É muito mais parecido com uma escola do que como uma terapia. Tá ali é uma mentoria, vamos dizer assim. A gente está mentorando eles pro mercado de trabalho, né? Então, essa é uma das coisas que a gente gosta, assim, de deixar muito claro para as famílias, né? Porque nós não estamos ali para fazer terapia. Porque o nosso trabalho, ele já é bem complexo, né? Já é muito complexo. Você mencionou que são 9 que você está acompanhando agora, né? Fazendo esse trabalho, essa preparação. Quantos mais caberiam na agenda da 4. Simone? 6. Eu poderia receber mais 6, porque eu abriria mais uma turminha. Tá. Porque eu recebo no máximo 5 de cada vez. E como tem sido essa procura? O pessoal está bem começando a... Tá, o pessoal está começando a descobrir, está vendo que é possível, está vendo que funciona. Tanto do lado da família quanto das empresas. Como das empresas. Por quê? Porque agora a gente não é mais uma ideia. A gente já saiu do campo das ideias e a gente já tem experiência para mostrar. Isso, resultado. A gente já tem resultado para mostrar. A gente já pode dizer, olha, funciona. Eu tenho uma menina que hoje trabalha que vinha agarrada na saia da mãe. Ela não vinha sozinha. Aos pouquinhos ela foi vindo sozinha, de repente ela pegava Uber, de repente ela vinha de ônibus.
De repente ela não precisava mais da mãe. No começo eu tinha que avisar a mãe, olha, ela já chegou, ó, saiu daqui. Sim. Depois a mãe não estava mais nem aí. Não que não tivesse mais nem aí, mas a mãe sabia que a filha estava bem. Por quê? Porque a gente vai fazendo esse desmame. Entende? Então assim, hoje ela trabalha. Ela me enche de orgulho. Todos os meus me enchem de orgulho. Você não tem noção das mensagens que eu recebo, é muito legal. Esses dias eu recebi uma ligação de vídeo dentro do ônibus, do primeiro dia do Clóvis. Um beijo pro meu Clóvis. Ele fez uma ligação de vídeo dentro do ônibus para me contar todo feliz como tinha sido o primeiro dia dele. Que legal. Então assim, olha só, ele tá vindo de ônibus. Olha a autonomia. Então assim, conforme a gente vai tendo esses resultados e a gente vai divulgando esses resultados, né? O programa vai crescendo, as empresas vão entendendo. Principalmente, eu acho o máximo quando algum dos chefes de setor chega e diz assim, nossa, tô me surpreendendo positivamente. Eu, é mais fácil do que eu pensei. Yes. Então, assim, vai acontecendo essas situações. Cria uma expectativa também, né? E é muito bacana quando eles percebem que, tá, é só uma pessoa. Isso, é só uma pessoa. É só uma pessoa que tem uma particularidade diferente. Como eu tenho, como você tem, nós todos somos diferentes, nós todos temos dificuldades diferentes. Eu não consigo calar a boca, olha só, é um perigo. Então, assim, nós todos temos nossas questões para lidar. Então, quando as empresas percebem isso e quando elas têm esse suporte, esse apoio, né, e que eu acho que é fundamental e que está fazendo toda a diferença, eles estão seguros para contratar. Por que dá certo? Porque eles estão seguros para contratar, porque eles sabem, se a gente tiver alguma dificuldade, a gente chama a equipe do Gentes, o Gentes vem aqui e a gente vai resolver, né? Então, eu acho que isso está fazendo a diferença. Do mesmo jeito as famílias. Porque como a gente está sempre acompanhando, teve uma mãe que um dia me ligou, ela disse assim, você pode ir, é só o exame, mas ele ia ficar mais tranquilo se você fosse. Eu fui acompanhar o exame. Porque chega uma parte, tem uma fase assim que eles não querem mais a mãe junto, tá? Eles querem a Simone. É muito engraçado. Porque eu sempre dou a opção, você quer que a mãe acompanhe ou quer que a Simone acompanhe? Não, a Simone. As mães me odeiam às vezes, mas eu amo elas. Eu sempre falo para elas que eu roubo todos eles. Um pouquinho eles são meus, tá? Nem que seja só um pouquinho, mas eles são meus. Então, é muito bacana isso, porque daí vai gerando essa confiança, né? Então, isso que tá aumentando a procura. E a gente toma todo esse cuidado, né? De quando recebe alguém novo, conversar bastante com essa família, para essa família entender o nosso trabalho. Que ele é diferente, ele não dá resultado do dia para a noite, como tudo no autismo, né? É demorado, mas que lá na frente compensa. Que legal. Eu sou apaixonada, eu sou muito suspeita para falar disso. Até porque assim, né, Simone, se existe uma capacidade tua também, né? E se esses números estão aumentando, daqui a pouco temos que clonar a Simone para ter mais uma Simone aí. Então, eu preciso aprender a soltar, né? A nossa missão, né? Essa percepção agora falando do Gentes, né? A gente tem essa percepção e a gente percebe o quê? Funciona com síndrome de Down? Funciona com autista? Então funciona com todas as outras deficiências. A gente só tem que encontrar agora as pessoas certas para fazer isso. As pessoas que têm uma visão parecida com a gente, que não sejam capacitistas, né? Que a gente é anticapacitista. A gente quer encontrar pessoas que pensem do jeito que a gente pensa para ampliar. Mas para ampliar, a gente precisa de algumas coisas acontecerem primeiro, né? A gente agora está indo em busca do nosso certificado de utilidade pública, né? Certidão de utilidade pública, porque aí, tendo essa certidão, a gente consegue dar entrada em pedidos de emendas parlamentares, a gente pode apresentar projetos com isenção do imposto de renda, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir viabilizar recurso, a gente pensa sim em contratar uma equipe multidisciplinar, né? Para que daí eu possa explicar para essa equipe, eu vou chegar e vou dizer, olha, eu faço assim, e agora a gente vai reproduzir isso para todas as deficiências. Né? Mas isso é um passinho de cada vez. A gente tem essa consciência, sim, como diz o Jorge, a gente sabe que isso leva tempo, a gente quer isso para a semana que vem. Querer, a gente quer. Não, leva tempo, semana que vem a gente vai fazer. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, vai levar um tempinho sim, mas é aquilo que a gente sempre falou. Alguém tem que começar, de um ponto tem que sair. Então a gente está fazendo, né, todos esses processos que são lentos, burocráticos, demorados, mas a gente está fazendo para
daqui a pouco a gente conseguir ampliar sim, inclusive ampliar para autista, né? Porque daí eu não acredito que a gente precise clonar a Simone. Eu acho que tem muita gente boa com a mesma visão que eu. Eu tive a chance de encontrar muita gente boa nessa minha caminhada até aqui. Eu tomo a liberdade aqui de citar, posso? Com certeza. Teve o Paulo de Sirecon, que foi o primeiro que acreditou nessa minha proposta, lá na época do Ágape ainda. Teve a Samara, que trabalhou comigo, a Camila, depois a Cris, a Esther. Então, assim, teve muita gente boa nessa caminhada, né? Por mais que essa idealização de botar eles no mercado de trabalho tenha sido alguma coisa que eu desejei, que eu imaginei, eu não fiz nada sozinha. Teve várias pessoas, Ricardo, Anselmo, Carol, muita gente, agora, né, o Giorgio e todo o pessoal do Gentes e da cafeteria. Se essas pessoas não tivessem comprado essa ideia, né, os meus patrocinadores, porque hoje eu só posso fazer isso porque eu tenho o Rolf, o Luiz, o Marino, o Christian, o Dr. Seara, que são pessoas que realmente acreditam no meu trabalho, sabe? E eu acho isso fantástico neles, porque quando eu mando alguma coisa para eles, de alguém que foi contratado, eu recebo... eu acho muito bonitinho. Eles me mandam, obrigada por me deixar fazer parte disso. Mas isso só acontece por causa deles, sabe? E ainda assim eles me agradecem. Então, não é um trabalho da Simone, né? Tem muita gente por trás e hoje, se não fosse o Gentes, eu não estaria aqui. Então, é trabalho de formiguinha e de formiguinhas, de várias pessoas que acreditam, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que eu já encontrei essas pessoas antes, daqui para frente a gente vai encontrar outras pessoas também, com essa mesma visão, e que vão fazer com que o Gentes, daqui a pouco a gente volte aqui para falar para ti assim, olha, Roberto, agora a gente vai atender Mielo Minigosselli. Agora a gente vai atender deficiente auditivo, deficiente visual. Eu sonho sim com esse dia, porque o nome é Gentes Instituto, porque a gente acredita que todo mundo é igual, sabe? Mesmo das suas diferenças. Apesar de todas as diferenças lá no fundinho, nós somos todos iguais, né? Sim, com certeza. Por isso que eu gosto muito da questão da caveira. O pessoal às vezes fala mal da caveira, né? Eu acho caveira uma coisa... Eu ainda vou tatuar uma caveira. Porque quando você vê uma caveira, você não sabe se a pessoa era deficiente, se ela era branca, se ela era negra, se ela era gorda, magra, baixa, alta. Ali, quando sai todas as camadas, a gente é tudo igual, né? essência, né? Podemos fazer uma chamada agora. Vamos lá, então. Podemos fazer uma chamada. Você aí que está, vamos dizer assim, sentiu no coração alguma coisa diferente com todo esse bate-papo aqui, como é que faz para entrar em contato com a Simone? Gente, entra nas nossas redes sociais, está lá, Gentes Instituto, né? @Gentes Instituto no Instagram, ou entra em contato direto comigo, né? @Simone Gadotti também no Instagram. Posso deixar meu celular? Depois nós vamos colocar, pode beleza. falar também, mas a gente coloca na descrição depois também. O meu celular é 47991451312. Pode entrar em contato comigo. A gente precisa muito, sim, tanto de pessoas que queiram contratar autistas e que se dispõem a fazer uma inclusão de verdade, como de apoiadores financeiros também, porque quer queira, quer não, é um trabalho e a gente precisa ser remunerado, né? E é um trabalho que traz muito retorno. Eu vejo pela alegria dos patrocinadores quando a gente contrata alguém, e eu não me aguento, eu mando áudio mesmo, eles já estão acostumados comigo. Eu mando um áudio todo emocionado, geralmente chorando, e sabe, e é muito legal quando a gente faz isso e recebe esse retorno deles. E eu acho que todo mundo devia fazer parte de alguma coisa, sabe? Ainda que não seja com a gente, achem alguma coisa para ajudar, faça alguma coisa pelo outro, porque a gente não leva nada daqui, não. A gente só leva o que a gente faz, né? E é uma das coisas que eu acho que marca quando você consegue transformar uma vida, sabe? Quando você muda uma realidade de alguma pessoa. Quando eu consigo empregar um autista que antes ficava em casa jogando no computador, desacreditado, porque ninguém achava que ele era bom em nada. Um dos meus meninos me fez chorar essa semana passada. Ele me mandou mensagem me agradecendo. E a gente fez um desfile
no Parque Europeu esses dias, e ele foi desfilar. E aí ele mandou, meu filho não foi, tá? Olha só, meu filho não foi. E aí eu liguei pra ele e falei, Luca, vamos desfilar com a Si? Ele falou, vamos. Topou na hora. Aí depois ele mandou mensagem dele e falou, só fui desfilar pra mostrar pra ti o quanto eu sou grato, porque tu acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Olha só. Você tem noção de quanto que essa pessoa aqui, que é manteiga derretida, chorou? Chorei horrores, né? Então, assim, receber isso, sabe? Saber que em algum momento da vida dele, alguém duvidou dele. E hoje ele tá trabalhando com o que ele gosta, fazendo o que ele gosta, ele volta pra casa feliz. Não tem nada que pague isso. Não tem. Tu falou dos patrocinadores. E eu acho que ali é uma fala interessante. Muitas vezes a pessoa tá no corre do dia e não consegue, às vezes, dar uma horinha ou duas de voluntariado, né? Mas pode ajudar financeiramente. E se elas se sentem participantes desse processo, dessa jornada, nossa... E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Eu tô me colocando no lugar deles lá, assim, né? Puxa... E é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de trazer o patrocinador para dentro. A gente agora está começando a pedir para eles virem fazer visitas, para virem ver a coisa acontecer, né? Porque a gente quer que eles se sintam parte disso. Porque eles são parte, né? E eu te convido, vem uma quinta-feira, vem ver, vem conhecer nossa galerinha. Eu tenho um menino que ele quer ser youtuber. Olha só. Eu vou trazer ele aqui um dia para ter uma conversa contigo. Nós temos que apresentar ele pro Rodrigo, né? Ele Rodrigo quer ser Roberto. youtuber. O sonho dele é ser youtuber. Então, ele tem 16 anos, é bem novinho ainda. E ele tá comigo desde que ele tinha 15. Ele já tá comigo desde os 15, então já é meu chaveirinho. Maior do que eu, mas tudo bem. E ele quer muito ser youtuber, né? Então a gente traz os patrocinadores para conhecer. A gente coloca eles, né, em contato com os meninos e as meninas. Porque quando você se sente parte, faz toda a diferença. Aquilo começa a fazer sentido. Porque assim, só dar o dinheiro, ele poderia só dar o dinheiro, poderia... Mas ele não ia ver sentido nisso, entende? E eu quero que eles vejam a magia acontecendo. Eu quero que eles passem por isso. Quando a gente trabalha, eu acabo trabalhando com projetos por lei de incentivo. Então a gente também convida aquela empresa, aquela pessoa física que tirou um pedacinho do imposto dela para ajudar um projeto. Vai lá conhecer. Ou entra na rede social, vê lá como que está sendo feito. Sempre tem foto e coisa. E quando a pessoa ela entende, né, que aquilo ali realmente está trazendo, está mudando a vida de alguém, né, ela uma coisa se engaja. Forte, né? Ela se engaja mais. Ela se engaja mais. E ela vai buscar mais alguém. Exatamente. Porque não dá para ficar com aquilo só para si. Não. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que fazer com que Simone, vem junto comigo. É legal. Isso. E funciona. Isso exatamente. E é isso que é legal, assim, quando a gente consegue mostrar para eles que funciona. A primeira vez que eu empreguei um autista foi na Cooper, né? Na Cooper lá na Vila Nova. Um beijo pra Marisa. Você não tem noção do sentimento que foi. E não foi só para mim, foi para todo mundo que estava envolvido. Porque naquele momento a gente viu que aquela ideia louca, sabe? Aquela coisa que não... Quando eu comecei a falar do projeto, era uma ideia num papel. Agora, quando eu falo, não, pera... Agora eu tenho fatos. Contra fatos não há argumentos, né? Tá funcionando, né? Estão trabalhando. Então, é diferente, tá? Quando você muda uma vida. Quando você toca uma vida e transforma ela, sabe? É muito legal. É muito bacana. Não tem como não... E eu acho que assim, a gente está passando por algumas transformações. Até um tempo atrás, ainda na verdade, o apelo para o trabalho com crianças ele é muito forte, né? Mas aos poucos, essas outras atividades, elas também estão começando a conquistar o seu espaço. Até porque quando a gente fala de autismo, não existe nada neste sentido. Isso. É como se o autismo misteriosamente sumisse a partir dos 15 anos de idade. Você não vê eu nunca vi um político fazer um projeto para
adolescente autista, para adulto autista, para idoso autista. Tudo que a gente vê, para as nossas crianças autistas. Pras nossas... Gente, eu falo de autismo desde 2013. São 9 anos. Meu filho tinha 6. 6 não. Ele tinha... Quando eu comecei a falar, ele já era mais velho. Eu comecei em 2013, né? São anos, já se passaram anos. Ele tá com 18. Ele não é mais uma criança. E eu ainda tenho que escutar discurso de político falando, as nossas crianças autistas. Meu filho tem 18 anos. O que tem pro meu filho? Ele continua autista. O Nicolas tem 14. Ano que vem é o último ano dele na escola. O que tem pro Nicolas depois da escola? Pro autista severo, o que tem depois da escola? Vai ser escondido dentro de casa como se fazia antigamente? Não, meu. Eu vou brigar por isso, e vou brigar, e vou brigar, e vou brigar. Quem me conhece sabe que eu sou barraqueira, vou brigar mesmo. Porque não dá... A gente não vai esconder mais o filho com deficiência em casa. A gente se recusa a isso. A gente não vai mais. É a sociedade que tem que começar a se adaptar. Porque foi-se o tempo que a gente escondia tudo que era diferente. Ou jogava em instituições, né, que ficavam lá trancados, ou ficava enfurnado dentro de casa. Acabou. Meu filho tem direito, sim, a ir pro cinema, nem que seja para ficar 40 minutos e depois sair. Meu filho tem direito a ir pro mercado, tem direito a ir pro parque. Cara, eu não sei se você viu, o Rock in Rio, ele teve a acessibilidade. Os autistas ficaram numa plataforma elevada, tá? Sem aquele empurra-empurra. Tiveram a entrada bem tranquila, não tiveram que esperar para entrar. Olha só a que ponto a gente chegou. Um show daquele tamanho teve acessibilidade. Olha que legal. Então, assim, se não fosse a gente, se não fosse as mães barraqueiras, né? A gente sempre fala, por trás de qualquer lei pro autista, tem uma mãe barraqueira. Sempre tem uma mãe barraqueira fazendo algum barulho. Mas se não fosse a gente, se não fosse as mães, se a gente não arregaçasse as mangas e fosse fazer, ninguém faria. Ninguém ouviria se a gente não fizesse barulho. Se não é uma mãe indo para a mídia falar que o filho foi sentar no banco preferencial dentro do ônibus e sofreu um ataque de uma senhora ignorante, que não conhecia a lei, o menino estava lá sentado, era um direito dele, mas o autismo não está na cara. O menino pegou um trauma, que eu não sei se esse menino vai andar de ônibus novo, foi aqui em Blumenau. Então não adianta a gente ter uma lei dizendo que a gente pode usar o banco preferencial se essa lei não é divulgada. Se a comunidade não sabe, se o cobrador de ônibus não é treinado para alertar aquela senhora que o que ela está fazendo é crime. Porque é um crime. Então, assim, não adianta nada. E aí, meu amigo, só uma mãe barraqueira. Se a gente não abre a boca, se a gente não grita, se a gente não vai atrás, ninguém faz nada. E tu pode pesquisar aí, tá? Todas as leis que já beneficiaram os autistas teve uma mãe por trás. A nossa lei da inclusão é da Berenice Piana. Falando nessa questão, né? Agora me ocorreu assim, existe aquele cordão de identificação, cartão e tal. A gente tem a carteirinha municipal também. Isso eles levam consigo, apresentam? Tem o autista, ele até tem o cartão de gratuidade também, né? Que daí não é como autista, é como deficiente, né? Ele passa o cartão, né? Como pessoa com deficiência, não deficiente, perdão. Eu também apanho dos termos ainda. Então, ele tem o cartão de passe livre, mas ele tem a carteirinha de identificação. Hoje, no Beto Carreiro, existe o passaporte Kelly, por exemplo. O autista não paga entrada, comprovando que ele é autista. Então, ele leva a carteirinha de autista dele, ele não paga entrada e o familiar ainda ganha meia entrada. Então, assim, tem vários, né? Ele não pega fila. Então, assim, hoje existem várias formas que a gente está conseguindo incluir essas pessoas na sociedade, né? E eu acho que a gente tem que continuar avançando, continuar lutando, né? Para que a gente tenha um pouquinho mais, não de igualdade, né? De equidade, né? Eu tive num aeroporto, agora não lembro se foi em Congonhas, que na hora da chamada apareceu aquele... O símbolo do autismo? O símbolo colorido, né? Aquele, né, entrelaçado. A fitinha de quebra-cabeça. E eu achei interessante.
É porque o autista não suporta ficar na fila, né? Ele não tem essa tolerância, assim, né? Eu achei interessante, mas assim, eu porque já conhecia o símbolo. Mas eu fiquei olhando assim, será que dos que estavam ali todos juntos, assim, quantos daqueles, né? Não sabiam o que estava acontecendo. Né? A gente enfrenta muito olhar, tá? Muitos olhares. Muitos. Se for só olhar, tudo bem. O problema é quando começa a se externalizar isso, né? O que esse folgado tá fazendo sentado aí no banco preferencial? Aí eu já olho, o folgado é autista, ele tem direito. Tá vendo essa... Se eu tô num dia bom, eu vou lá e tento conscientizar. Olha, minha senhora, tá vendo essa fitinha aqui? Se eu não tivesse civilizada naquele dia, aí eu já saio xingando a mulher. Mas é aí que eu te falo, assim, a gente tá cheio de leis, né? A gente sabe que o Brasil mesmo é uma loucura, né? Mas de nada adianta ter lei e não ter divulgação dessa lei. Pra você ter ideia, tá? Em 2019, fizeram a lei aqui municipal do autismo, né? De inclusão. Nos dando vários benefícios. A fila preferencial, bababá, aquela coisa toda. Mas o autismo não tá na cara. Não é que nem síndrome de Down que ele chega lá e é reconhecido como tal. E aí me chamaram para dar entrevista. Eu era ainda presidente da AMA. E aí eu não estava muito feliz na entrevista. Aí eu falei, gente, legal a lei. Nossa, que bacana que fizeram uma lei dessa. Mas como é que eu faço para essa lei ser viabilizada? Como é que eu vou viabilizar essa lei? Eu preciso de uma carteirinha, então. Porque eu não vou sair por aí com um laudo que às vezes as pessoas... Tá lá o CID, número não sei o que, a pessoa nem sabe o que é. Levou 2 anos. Nem sabe o que é CID. Levou 2 anos. 2019 foi aprovada a lei. Em 2021 foi feita a carteirinha do autista. 2 anos. 2 anos de mãe birrenta brigando dentro da Câmara de Vereadores para conseguir fazer a lei. E deveria ser. Porque, entende? Assim, é aí que tá. Eu acho que é aí que a gente tem que se ligar. Porque não adianta nada fazer uma lei e não ter aplicabilidade dela. Tá, a lei tá aqui. Como que a gente vai fazer para ela ser aplicável? Primeiro que tem que ter divulgação em massa. Ninguém fala. Ninguém tá fazendo fizeram um post no Instagram. Fizeram um post no Facebook. Gente, tem que ter mais do que isso. Fizeram uma capacitação com todos os motoristas, com todos os cobradores, avisando que o autismo não é uma deficiência física, não está no rosto. Né? Não fizeram. Então, o cobrador vê um menino sentado, um menino saudável, alto, bonitão, com seu fonezinho de ouvido, indo para a escola, sentado no banquinho amarelo. É capaz do próprio cobrador chegar e dizer, guri, levanta daí. Não é a abordagem que se espera. Esse menino autista nunca mais vai sentar naquele banco que é direito dele. Olha como foi feita a abordagem. Então, imagina uma senhora chegar lá, apontar o dedo, brigar, sabe? Não pode. Então, não adianta nada a gente ter uma lei bacana, mas a gente não fazer uma conscientização da população. Mas vai assim para a estatística, né? É uma lei inclusiva. Nós temos lei inclusiva. Cartaz. E daí? Que legal que nós temos lei inclusiva. Que legal que a gente tem lei, mas não faz funcionar. Então não adianta. Não adianta. Sabe? Então não adianta nada. E é muito triste isso. É a mesma coisa quando a gente fala em inclusão escolar. Existe uma lei federal que diz que se o neurologista ele exige lá no laudo que essa criança tenha um acompanhamento de um professor de apoio, é lei, tem que ter. E hoje a gente vê que não funciona desse jeito, não. É feita uma comitiva que vai na escola e avalia. E a avaliação não é se a criança precisa de um professor de apoio, se ela quebra a sala ou não, se ela não tiver o professor de apoio. É mais ou menos isso, falando a verdade nua e crua, é mais ou menos isso. Se a criança é quietinha, mas ela não incomoda, ela não ganha professor de apoio. Se ela é quietinha e tem dificuldade de aprendizagem, e deveria ter o professor de apoio, ela não vai ter, porque ela é quietinha e não incomoda em sala de aula. Então o critério está errado. Entende? Então, assim, falta muito pra gente chegar na inclusão. Tá vendo por que a gente tem que ser mãe barraqueira? E estamos falando só de autista. Só de autista. Né? Podemos multiplicar isso. Meu Deus! Por todas as outras. E eu entendo que é também, né? E eu entendo que é difícil. Principalmente quando a gente fala de poder público, eu entendo que demanda gastos e tal, mas eu não consigo ver gasto em saúde nem em educação. Para mim é investimento. A partir do momento que você investe um professor de apoio para aquela criança que hoje tem dificuldade de aprendizagem, você investe nisso desde pequenininho, lá na frente você
você colhe. Né? Não é uma coisa que vai... É um investimento, né? Mas, infelizmente, o que a gente mais vê hoje são projetos de poder e não projetos de governo, né? Todo mundo está pensando na próxima eleição, né? Então, fica muito difícil quando a gente luta em prol da inclusão, porque cada vez que troca governo é uma briga de novo, cada vez que muda secretário é uma briga de novo, né? Então, olha, meu amigo, não é fácil. Para isso tem o Gentes Instituto para fazer parte desse papel. Hoje, né, a gente está aqui para mudar a realidade da empregabilidade dos PCDs, né? Principalmente agora, nesse momento da pessoa com autismo, né? A gente está aqui para fazer essa inclusão como ela deve ser feita, devagar, sim, um por um, sim, porque não é receita de bolo e a gente não tem pressa e a gente vai fazer do jeito que a gente acredita que funciona e que tem se mostrado efetivo, né? Porque nada adianta fazer de qualquer jeito, né? 7 empregados. 7 empregados. Qual é o, assim, eu acho que até tu já falou, mas eu não estou lembrando, vou perguntar de novo. Quanto tempo? Qual é o mais antigo, assim, em termos de empregado, tempo agora? Tem um que está 1 ano e... Estamos em outubro, 1 ano e 1 mês. O que está mais tempo está 1 ano e 1 mês. E tem um que começou semana passada. A gente é cheio dos extremos. Mas é assim, 1 ano e 1 mês, mas ele ficou já em acompanhamento antes. Ele estava antes em acompanhamento, isso. E ele entrou em acompanhamento quando eu ainda estava no Ágape, né? Depois eu migrei para os Gentes, né? E ele veio comigo, né? E permaneceu comigo. Então aí no mínimo o quê? 2 anos? Não, ele tá... Não, ele ficou muito pouco tempo. Ele foi um dos que foi uma surpresa, porque ele veio pronto. Ele foi assim, foi muito rápido. Ele ficou comigo uns 3 meses antes de ir pro mercado de trabalho. Porque ele realmente, assim, sabia o que ele queria, ele estava focado, é isso. Ele teve o diagnóstico bem recente. Então, ele estava até bem convicto do que ele queria. Não foi difícil. E a família também pega muito junto. É aí que a gente vê a diferença. Que também deve fazer uma diferença, Faz né? muita diferença. É uma família bem participativa, que está sempre junto, né? Então faz muita diferença. Quando tu falou antes das 3 pontas, imagino que a principal é a família. Se ali a coisa não andar... tem que estar tudo equilibrado. Sabe? A empresa tem que comprar, a família tem que comprar e o autista tem que querer. Porque às vezes a família quer, a empresa quer e o autista não quer. E aí também não dá. E a gente tem que respeitar. Sabe? Porque é no tempo deles, não é no nosso. Não é no meu. Não adianta eu chegar e dizer assim, fulano, você tá pronto. E ele olhar pra mim e dizer assim, não tô. Ok, você não tá. No meu ponto de vista, você tá. Que é o caso daquele que você falou que ainda... É 2 anos ele falou aí. para mim, é daqui 2 anos. Tá. Ele não pensa em trabalhar agora. Ele pensa, então eu estou em contato com o professor dele e a gente está trabalhando juntos, cada um na sua área, né? Ele trabalhando a parte técnica, eu trabalhando aqui as soft skills, para que quando ele se sentir pronto, e a gente também, e vai ter que ser um consenso, o professor vai ter que chegar e dizer assim para mim, se tecnicamente ele tá ok, a gente já pode botar ele para trainee. Eu vou dizer, ok, beleza, eu também aqui já senti firmeza, ele tá bem. E ele chegar e dizer, tô preparado. Porque daí, com uns 3, aí sim. E aí a gente consegue, sabe? E é um trabalho muito individual. Porque, de novo, não tem receita de bolo. Não tem. Mas a gente tá aqui, né? Tu tem que ter uma sensibilidade bem grande, né? Para sentir assim que ele está. E é difícil. E é muito difícil. Porque... cara, ser humano é uma coisa difícil, viu? E ler um autista que às vezes não se abre muito, um autista que é mais quieto. Por isso que é uma coisa que não pode ser feita com pressa. Sabe? Então, é bem difícil. É bem difícil, tem que ter uma sensibilidade, sim. E tem que, eu acho que a coisa mais essencial, o fator mais essencial é gostar, tá? Eu amo o que eu faço. Eu amo as minhas quintas-feiras, eu amo meu grupinho. A gente se diverte muito.
a gente cria muito laço. E é muito legal quando eu escuto dos que estão trabalhando. Agora eles querem fazer um grupo à noite, porque ninguém quer perder o sábado. Aí eles querem, não tem como a gente fazer um grupo à noite, porque eles querem o contato. Sabe? Eles não querem deixar de ver. Sim. E isso é muito gostoso, isso é muito recompensador, sabe? Saber que o meu trabalho não acabou quando eu botei eles empregados. Saber que a família, mesmo as famílias que os filhos já estão trabalhando, nos dias de reunião eles vêm. Então a gente acaba virando uma grande família, sabe? E são vínculos que dificilmente alguém quebra, sabe? Isso que é gostoso do trabalho. E eu acho que, além de, sim, tem que ter muita sensibilidade, mas tem que gostar muito do que está fazendo. Eu tenho hoje 2 voluntárias. E eu vou te dizer que eu tinha muito medo de trabalhar com voluntário. Porque aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem muito essa cultura do voluntariado, né? E eu tinha muito medo de que os meus autistas se apegassem a elas e, de repente, eu não vou mais. E eu tenho uma sorte muito grande, porque essas 2 são fantásticas. Beijo, Vivian, beijo, Malu. As 2 são fenomenais. Elas, cada uma na sua área, elas pegam junto, sabe? Uma é uma professora aposentada, a Vivian, ela trabalha numa empresa e ela trabalha remotamente, então ela sempre tem um tempinho disponível e ela entende muito de gente. Ela já fez curso de coaching e ela tem um inglês perfeito e ela está me ajudando a tocar a roda de inglês. A gente tem uma roda de conversação em inglês com eles. Então, funciona muito bem, porque apesar de elas não estavam preparadas, eu botei elas no fogo. Um dia eu larguei a minha turminha e disse, Malu, eu já volto. E deixei eles com a Malu e saí. E aí eu fiquei só esperando estourar a boiada. Aí depois ela falou, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Eu disse, não, mas é assim mesmo. Eu também não sabia o que fazer no começo. E a gente vai descobrindo juntas. E com a Vivian eu fiz a mesma coisa. Se a Vivian, hoje você vai treinar técnicas de entrevistas com ele. Ela regalou o olho. Ela falou, como é que eu vou fazer? Entrevista eles. O que tu precisa para eles trabalhar contigo? E foi no susto, assim, sabe? E hoje em dia é muito gostoso porque as 2 são apaixonadas. Isso que fez toda a diferença. Sabe? Elas estão encantadas com o projeto, elas estão apaixonadas, elas estão motivadas. Elas sempre vêm com alguma ideia nova, alguma ideia diferente. E isso se reflete neles, que acabam criando um vínculo muito gostoso com elas. E a gente está lá, fazendo a diferença do nosso jeitinho, né? Os encontros, então... Quintas-feiras à tarde. A gente só faz grupos à tarde. E a gente está estudando a possibilidade de fazer o grupo à noite para aqueles que já estão trabalhando, né? Para que não perca o vínculo, né? E daí no sábado é com a turma da cafeteria. Isso. No sábado a Ju e o Leandro, né? Que são os 2 atendentes da cafeteria. Eles têm aulas com a psicopedagoga. Legal. Quanta coisa, né? Muita coisa, né? É bastante coisa. Tens ideia já quanto tempo a gente está falando? Não faço ideia. Quanto tempo a gente está falando? 2012. Meu Deus, eu falei para ti que é um perigo me deixar com o microfone aberto? Não dá. Não, mas é gostoso quando a gente tem o que falar. E o legal é assim, quem senta aqui junto fala daquilo que gosta, daquilo que faz no dia a dia. Então o tempo é uma coisa... E eu vou te dizer assim, eu não tenho mais idade para trabalhar numa coisa que não brilha meu olho. Sabe? Eu não tenho mais nem idade, nem disposição para fazer algo que não tem um significado, sabe? E é muito bacana a transformação que a gente vê neles, a superação. Eu não gosto dessa palavra superação, mas a mudança que a gente vê neles, porque a superação é uma coisa tão horrível. Sabe? A mudança que a gente vê quando eles chegam acuadinhos, sabe? Eles chegam tímidos e aí, de repente, eles já estão sugerindo. Um deles me perguntou, quando é que a gente vai fazer uma saída? Eu falei, tá, vocês querem boliche ou piquenique? E você vê um autista calado, que quase não fala com ninguém, olhar e dizer assim, eu prefiro boliche. Se posicionando. Eu ganhei meu dia aquele dia. Eu falei, gente, porque eu adoro colocar eles em situações em que eles tenham que fazer escolhas, em que eles tenham que se posicionar. Porque a vida exige muito isso da gente, né? Fora que eu gosto bastante de frustrar eles. Apesar que as pessoas dizem, o autista não lida com frustração. Mas vai precisar.
No mercado de trabalho você vai precisar se frustrar. Então, às vezes eu falo para eles, semana que vem a gente vai jogar Uno. Aí chega na semana que vem eu guardo o Uno. Eu vejo eles assim, se mexendo na cadeira. Falou que a gente ia jogar Uno. Mudei ideia. E eles me olham e eu falo assim, mas no mercado de trabalho vocês vão se frustrar também. No mercado de trabalho, um dia você vai achar que você vai fazer X e vai ter que fazer Y. Vai ter que lidar com a frustração. Então, isso faz muita parte do que a gente faz ali com eles. E daí você deve estar perguntando, mas você joga Uno com eles? Sabe por que eu jogo Uno com eles? Você tem ideia? Não, quero ouvir. Por quê? Por quê? Quer um jeito melhor de tu frustrar alguém do que perder um jogo? Com certeza. Eles se frustram, eles precisam esperar a vez, eles precisam respeitar a vez, eles precisam seguir regras. E quando tem que comprar a carta, quando tem eles nem percebem. Eles nem percebem, mas eles estão sendo trabalhados. E eu estou me divertindo. Porque eu adoro ganhar deles. Porque eu tenho sérios problemas com frustração. E aí eu acabo treinando a minha também. Então a gente faz com que eles queiram voltar. Na reunião de pais que a gente teve na última semana, teve um casal que esteve na reunião deles, me mandaram mensagem depois dela, falou assim, nossa, eu esperava que ia ser aquelas reuniões tipo escola, onde a gente recebe esporro, onde ficam cobrando, porque vocês não fazem isso, vocês não fazem aquilo. Ela falou, foi tão divertido. Eu falei, mas é para ser leve. É para ser uma coisa legal, é para ser uma troca. Não é a Simone sabe tudo e vai ensinar para vocês. Não, a Simone tem muito que aprender. É uma troca, sabe? Então a gente está ali, está conversando, está trocando experiências, está se ajudando, se amparando. A gente está se fazendo rede, que é uma coisa que a gente sente muito falta, sabe? Rede de apoio. É muito difícil quando você é pai e mãe de uma criança com deficiência ou de um adulto com deficiência, um jovem com deficiência, porque todo mundo adora dizer o quanto você é guerreiro, o quanto você é forte, o quanto você é isso, o quanto você é aquilo. Mas você não vê ninguém chegando e dizer assim, esse fim de semana, tu não quer pegar e dar uma volta? Vai, eu cuido dele hoje pra ti. Isso você não vê. O pessoal adora te colocar num pedestal, mas deixa lá, né? Fica lá naquele pedestal e não pede ajuda. É quase aquela coisa assim, o problema é seu. Você foi escolhido por Deus. Eu escutava muito isso. Sim, Odeio. anjos. Anjos azuis. Gente, se vocês passarem 10 minutos com os meus 2 anjos azuis, vocês vão virar tudo ateu. Vocês vão dizer, não, pode. Porque lá não tem nada de anjo, não. Então, assim, é isso que é tão difícil de lidar. Sabe? Com essa romantização. A mãe guerreira, né? O anjinho azul, o pai guerreiro. Não, a gente é mãe cansada, pai cansada, filho pestinha. Quando é criança, apronta. O meu se pendurava no ar-condicionado, eu perdia conta de quantas vezes a gente teve que chamar o cara para consertar o ar, porque ele adorava pular em cima da cama, se pendurar no ar-condicionado e puxar o ar-condicionado para baixo. Eu não sei quantos varões de cortina ele quebrou, se pendurando na cortina, o meu anjo azul. O meu anjo azul já aprontou muito. Porque antes dele ser um autista, ele é uma criança cheia de energia, mimado. Porque é mimado, sim, eu sei, eu reconheço, eu falo para todo mundo. Vocês não podem mimar seus filhos. E eu mimo os meus filhos. Então, eu vou apanhar quinta-feira das mães. Mas a gente é falho como pai e mãe. Isso se reflete ali na criança mimada, que por acaso tem autismo. Porque é difícil de dizer não. Então, assim, eu demorei muito para ser a mãe que diz não. Hoje em dia eu digo não e pode chorar na minha frente, que eu olho e falo assim, quando você acabar de chorar, a gente conversa, porque é não e acabou. Não tem, sabe? Mas demora pra gente aprender isso, porque no começo tu tem medo, ai meu Deus, eu não posso, eu tenho pai e mãe. Que reação. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que daí não tem nada a ver com gente, que é um grupo só de pais e mães de autista, né? E às vezes tem uns que falam, ai, vocês dizem não pros filhos de vocês? Eu falei, pelo amor de Deus, digo não. Senão vocês vão estar criando um autista tirano. Sabe? Vai ser um adolescente que vai mandar em vocês. Então digam não sim, digam não desde bebezinho. Sempre que for preciso dizer não é um ato de amor. Seja para qualquer criança. A gente cresce achando que a gente tem que dar tudo para os filhos. Não, gente. Não é essa coisa de tipo, eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que eu não tive. Foi tudo aquilo que tu não teve que justamente te moldou para ser o ser humano que tu é hoje. E isso vale pro autista. O meu filho, os amigos dele falam assim, meu Deus, Bruno,
agora a gente entende por que tu não se incomoda com o bullying que a gente faz contigo. Ele falou, tu aguenta tua mãe? Porque eu faço muito bullying com meu filho. Eu faço mesmo. Às vezes eu apavoro com ele. E eu sempre brinco com ele, se tu resiste a mamãe, tu resiste a qualquer coisa. E ele é um menino sensacional, sabe? Tem amigos, sabe? Vai para outubro, ele vai comemorar os 18 anos dele em outubro. Não sei quantos 10 minutos a gente vai aguentar dentro do pavilhão. Sim. Mas enfim, a gente vai firme e forte. Então, assim, tudo isso só aconteceu porque a gente nunca vitimizou ele. Nenhum dos dois. Mesmo o Nicolas, que é severo, mesmo o Nicolas, que é não verbal, a gente nunca deixou ninguém vitimizar o Nicolas. Eu falo para cada professora de apoio que chega na escola, eu falo para ela, não cai na dele. Ele vai te olhar com aqueles olhos negros lindos, vai dar 3 piscadinhas para ti e acabou. Você não vai fazer nada com ele o ano inteiro, porque ele vai te dominar. Então tem que olhar para ele e mostrar quem manda no primeiro dia. Se no primeiro dia ela passar a mão no cabelo dele, olhar para ele e dizer, ai, que lindo, acabou. Entende? Então se a gente não preparar esses pais, se a gente não... O meu trabalho lá na frente ia ser muito mais fácil se os pais hoje dissessem não. Eles iam chegar para mim praticamente prontos para o mercado de trabalho. Eu só ia ter que descobrir o que eles queriam e mandar. Entende? Então a gente tem que preparar esses pais de agora, que estão com os filhos pequenininhos, e a gente deveria fazer esse trabalho, né, interligado, né? Vamos trabalhar os pequenos agora, para que quando eles cheguem na idade de vir para os gentes, eles estejam realmente, pelo menos com a parte emocional tranquila, que é muito importante. É um trabalho grande. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas a gente ama o que a gente faz. Bom, Simone, depois a gente vai deixar todos os contatos aí Beleza. Na descrição. Imagino não, eu até já vi alguma coisa, mas lá nas redes tem sempre alguma fala, tem alguma dica, tem alguma coisa de eventos também. Né? Então, assim, siga, né? Siga o Instagram do Gentes, pode seguir o meu lá também. A gente sempre está divulgando, sempre falando. O autismo está sempre em pauta, né? A gente está sempre falando, porque não tem outro jeito, né? Que legal. Não tem outro jeito. Bom, nosso tempo tá se esgotando e eu ainda queria dizer assim, pedir assim para você uma palavra final para quem vai nos ouvir aí. Então, eu queria lembrar vocês que todos os autistas vão crescer. E eles precisam mais do que crescer, eles precisam ter a chance de se tornarem adultos funcionais. E muitas vezes isso vai depender de como que a gente olha para eles. Eu queria pedir para vocês não olharem tanto para um diagnóstico. Olharem a pessoa, porque quando a gente se limita a olhar um diagnóstico, principalmente quando a gente está falando de um RH de uma empresa, e você pega lá um currículo e você olha lá que é PCD, muitas vezes a pessoa nem olha a qualificação. E é tão pobre a gente olhar para uma pessoa e só ver a deficiência dela, né? Então eu queria pedir que vocês olhem para além do diagnóstico. Vejam quem são essas pessoas. Vocês vão se surpreender. Eu tenho autista que fala japonês, eu tenho autista que fala francês. Praticamente todos eles falam inglês. São autistas, são pessoas que por acaso têm autismo, mas que são sensacionais e são muito mais do que autistas, né? Então se permitam conhecer essas pessoas. Não tenham medo. Antes de tudo, eles são pessoas. E com certeza todos vocês já conviveram com um autista antes, provavelmente até sem diagnóstico, e vocês nem se deram conta. E se vocês se permitirem, se vocês se derem essa chance, vocês não vão sair dessa história, as mesmas pessoas vão sair pessoas melhores, com certeza. Não tem como a gente conviver com a diversidade e não sair uma pessoa melhor, né? E aí eu tô colocando todo mundo na panela. Não tô mais falando só de autista, não. Quando a gente se permite conhecer, apreciar e respeitar a diversidade, a gente se torna um ser humano melhor. Muito melhor. Legal. Simone, acho que é isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Eu que só gratidão. É uma inspiração. Cada conversa que eu tenho aqui hoje não é diferente também. Que bom. E só para marcar assim esse nosso bate-papo,
eu vou deixar aqui uma lembrancinha do nosso podcast, um mousepad, para sempre lembrar do nosso episódio aqui. Tá? Muito obrigada. Vai estar lá na minha mesa. Legal. É isso aí. E mais uma vez agradecer a você. Antes ainda do nosso encerramento, tem a dica da leitura. Mas convidar você a fazer sua inscrição no canal, no YouTube, também nos siga nas demais redes. E a dica de leitura hoje já é um livro batidinho, mas ele continua sempre muito, muito atual, da Célia Meirelles Cruz e do Marcelo Straviz. Marcelo Straviz, que é um grande amigo. Hoje ele está, a partir da Espanha, fazendo os trabalhos dele de capacitação das organizações, e o título do livro é Captação de Diferentes Recursos para Organizações Sem Fins Lucrativos. Tem uma série de dicas aqui, uma e outra a gente sempre consegue aplicar de forma imediata, outras a gente precisa desenvolver aí nas nossas organizações. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Gente, até a próxima e muito obrigado.